Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é o @nandaguardia. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente de alguns outros vídeos que eu já fiz, então vai ser uma conversa um pouco mais informal, eu diria, um pouco menos gráfico. Então, se você estiver lavando louça, arrumando a casa, sei lá, arrumando o quarto, arrumando cama, enfim, já deixa esse vídeo rolando aqui que vai ser muito fácil de entender. Sei que você precisa ficar voltando, vendo o gráfico, como em alguns outros vídeos que eu já fiz aqui, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre inflação, investimentos e a noção de Bitcoin muito além do dinheiro. Nas últimas semanas, um assunto que tem sido muito comentado é em relação à inflação. Então, o dado que eu tenho aqui do IBGE informou que o IPCA, que mede a inflação oficial do país, veio numa alta de mais de 9% nos últimos 12 meses. E assim, a princípio você pode até se perguntar, mas o que o Bitcoin tem a ver com isso? E o ponto é que o Bitcoin ele é muito além de um simples investimento, de uma simples classe de ativos, algo que você vai ali diversificar, especular, ganhar dinheiro. É claro que isso também faz parte do mercado. Algumas pessoas não estão preocupadas com a questão da tese por trás do Bitcoin, os conceitos de liberdade econômica por trás do Bitcoin, e só querem ganhar dinheiro e tudo bem. Esse tipo de perfil também faz parte do mercado. Mas, de fato, existe algo muito maior do que um simples investimento. O que é esse algo muito maior? O Bitcoin ele está muito mais para proteção de patrimônio do que rendimento em si. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se você apenas enxergar o Bitcoin como um ativo financeiro, você vai se preocupar muito com a questão da volatilidade. Se cair um pouquinho, você já vai ficar todo preocupado, não vai nem dormir. Eu lembro quando eu comecei, eu só dormia se eu visse uma barrinha verde. E assim, não tem sentido. Claro que a gente tem sim que interpretar os movimentos do ciclo, saber de repente se está subprecificado ou sobreprecificado, entender se faz algum sentido, de repente até realizar algum lucro, mas existe algo além disso tudo. E a questão da volatilidade, se a gente comparar com outros investimentos, com outras classes de ativos, como por exemplo renda fixa, vamos pegar CDB, por exemplo. Tem CDB pagando o quê? 7% ao ano. E assim, algumas pessoas se sentem de fato mais confortáveis com esse tipo de investimento, porque não tem essa volatilidade, né? É quase que um contrato, você contrata aquela rentabilidade no momento que você faz o investimento, mas a gente não pode esquecer que essa rentabilidade ela é rentabilidade nominal, ela não é rentabilidade real descontada da inflação. E que se descontar a inflação, o rendimento real daquele ativo pode ser até negativo. Então assim, eu vejo muita gente de repente indo para a renda fixa, sei lá, tentando buscar um investimento ali que não tenha volatilidade, mas que na prática pode até render menos do que a própria inflação. Enfim, então a gente precisa sempre ter isso em mente em relação à volatilidade do Bitcoin. E aqui falando um pouco da tese, a gente vive hoje um momento muito crítico nas economias de forma geral. As economias estão muito fragilizadas por conta da pandemia. Os governos no mundo inteiro imprimiram muito dinheiro. Aqui eu não vou entrar em discussão política, embora poderia, que quem me acompanha no Instagram sabe que vira e mexe tem treta com comunista, mas enfim, não é o foco desse vídeo. O ponto é que os governos, independente de partido, independente de qualquer coisa, eles imprimem dinheiro e isso inevitavelmente leva à inflação. Como funciona a inflação? Bom, a inflação é esse efeito sentido, esse aumento generalizado de preço. Isso se dá por conta da impressão de dinheiro dos governos de forma geral. Por quê? Imagina que uma determinada coisa, uma determinada ação, uma determinada mercadoria tenha o valor X. Se você imprime mais unidades daquela moeda,
significa que você vai precisar de mais dinheiro para chegar naquele valor X. É mais ou menos essa lógica. Por isso que a gente tem um aumento generalizado aí de preço, dada a depreciação da moeda. Porque é a lei da oferta e da demanda, gente. Se aumenta a oferta monetária, obviamente deprecia o poder de compra, deprecia o poder aí daquela moeda e a gente sente isso na pele, sente isso no supermercado, por exemplo, que está tudo muito caro. E o Bitcoin, ele traz essa independência de agentes políticos. Na verdade, quando ele surgiu lá em 2008, na crise do subprime, foi justamente essa proposta, ou seja, ser um dinheiro que independe de toda essa palhaçada que acontece com os governos, que os governos têm o poder, o controle da moeda, acaba depreciando o nosso dinheiro. Enfim, então o Satoshi Nakamoto, quando ele publicou lá o white paper, foi justamente essa a ideia central, ser independente de agente político. E por mais que isso, num primeiro momento, assuste, algumas pessoas estão acostumadas, a gente tem essa herança, quase que uma herança cultural estatal de dependência do governo, de confiar em um terceiro para isso, o sistema monetário atual já se mostrou frágil infinitas vezes. Prova disso foi o que aconteceu na crise do subprime, onde muitos bancos quebraram, aí, por exemplo, Lehman Brothers quebrou, bancos quebraram e se mostraram incapazes de manter as suas operações, dado aí ao elevado número de créditos fornecidos para pessoas que não conseguiram pagar as suas hipotecas de suas casas. Então a gente teve aí a crise imobiliária de 2008, falando aqui de forma muito por cima, e foi isso que aconteceu. O Bitcoin surgiu como uma resposta natural. Então ele não veio do nada. Não foi alguém que acordou um dia e falou: nossa, eu vou revolucionar o sistema financeiro porque eu quero. Não, realmente teve um sentido, teve uma resposta natural para isso. E quando a gente entende essa tese por trás, entende a independência de agentes políticos, entende que sim, o Bitcoin ele é revolucionário do ponto de vista de moeda e ele não tem esse efeito de inflação porque existe um limite de 21 milhões de unidades já pré-estabelecidas que são aí emitidas, as moedas são emitidas de forma decrescente, ou seja, aproximadamente a cada 4 anos existe o evento do halving, que corta pela metade as recompensas dos mineradores, dá aquele choque na oferta, entra a bull run, enfim. Quando a gente entende essa relação inflação e Bitcoin e entende que o Bitcoin ele é uma proteção em relação a isso, aí muda a tese, aí a gente consegue não se abalar tanto pela volatilidade. É claro que assim, quando eu falo que é proteção em relação à inflação, eu não quero dizer que o Bitcoin ele é imune aos movimentos que acontecem no mercado financeiro, porque se a gente tiver um estresse muito grande, como foi, por exemplo, a crise do coronavírus, ano passado, 2020, crise de liquidez, que é aquele susto generalizado, o mundo inteiro sofrendo, commodities, ações, enfim, tudo aquele desespero, situações de estresse, o Bitcoin também sofre. Mas, pensando aí no longo prazo, a ideia é que ele se recupere, já que é um ativo que tem a oferta fixada em 21 milhões de unidades e a demanda cada vez mais crescente. Então, se a demanda aumenta enquanto a oferta é fixada, o preço inevitavelmente vai subir no longo prazo. Claro que a gente tem que acompanhar os movimentos, saber aí a hora certa, de repente, de fazer algum lucro, caso tenha sinais de topo de ciclo, algo que ainda não aconteceu, até tenho alguns vídeos aqui falando sobre isso. Aí sim a gente pode pensar em reduzir a posição, mas zerar nunca, gente, zerar nunca, nunca zerar. Zerar Bitcoin não é uma opção. Não é uma opção. Por quê? Porque é simplesmente um ativo de proteção. É a maior invenção da humanidade em termos de liberdade econômica, em termos de independência de agentes políticos. Então, zerar não é uma opção. Se você quiser reduzir aí, dependendo do estágio do ciclo, eu acho super ok. Acho até recomendável, caso a gente tenha um estágio de sobreprecificação. Mas zerar nunca. Então, quando a gente entende essa tese, quando começa a procurar melhor, estudar melhor o que representa o Bitcoin, aí sim a gente deixa de se preocupar simplesmente com a rentabilidade, deixa desse imediatismo de vou comprar hoje, mas quanto que eu vou ganhar na semana que vem, quanto que vai até o fim do ano.
eu acho que tem que ir com calma nesse sentido, porque a grande recompensa aí não vai vir na semana que vem. Provavelmente, talvez não chegue nem até dezembro, embora estou sim otimista para o atual ciclo, mas sim pensando no longo prazo, é simplesmente o ativo mais valioso do século, da próxima década, tá bom? Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.